Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais da CJP Brasília, nos nossos canais do YouTube e do Facebook, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz e trago hoje um tema que foi o Diálogos de Justiça e Paz nessa última semana, na segunda-feira, que acontece em parceria com o Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida, o OLMA, a Comissão Justiça e Paz de Brasília, CJPDF, o Centro Cultural de Brasília, CCB, que fica na 601 Norte, onde é o auditório que nos recebe sempre nos diálogos de Justiça e Paz, e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, CBJP. Recebam todos os nossos votos de Justiça e Paz. Para você que nos acompanha aos domingos à noite, nosso programa vai ao ar pela Rádio Nova Aliança, na 103.3 FM 710 AM, às 20 horas, pouco antes do programa de Dom Paulo César. E para você que nos acompanha pelas redes sociais, o nosso programa estreia aos sábados, às 11 horas da manhã. Nosso palestrante de hoje é Roberto Marinucci, teólogo, professor do Instituto São Boaventura de Brasília e também pesquisador no Instituto do Migrante. Nós trouxemos o professor Roberto nesse diálogo de Justiça e Paz justamente porque o tema foi Migrantes e Refugiados, a construção de futuro no Brasil e no mundo. E o Roberto Marinucci faz uma reflexão muito interessante sobre os muros que são construídos politicamente e a partir de regras que fazem com que a migração seja um ato muito difícil. Nós sabemos que parte dos migrantes não migra por vontade própria, migra por necessidade. E estas barreiras invisíveis, esses muros invisíveis e os muros visíveis, eles fazem com que milhares de pessoas enfrentem muitas dificuldades e coloquem em risco as suas vidas nas rotas migratórias. Então, apesar da crescente perda de vidas, as organizações que lidam com o tema dos migrantes denunciam a escassez de ações por parte dos países de origem, de trânsito ou de destino dos migrantes. E este debate sobre a migração é urgente na sociedade local e global, na cobrança de políticas públicas para o enfrentamento da atual crise migratória. Então, nós ouviremos Roberto Marinucci, que trouxe uma apresentação para nós muito esclarecedora. Se você gosta do trabalho da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, conheça e aprofunde os seus estudos no www.comissãojustiçaepazdf.org.br e apoie a CJP Brasília através do nosso Pix, que é o nosso CNPJ. Anote aí, 01 696 041 1000 de ré, que é o 0001-27. Esse é o CNPJ, que você pode fazer um Pix diretamente para a Comissão Justiça e Paz de Brasília e apoiar as nossas atividades de comunicação e mediação de conflitos no DF e no Brasil. No nosso programa de Justiça e Paz, então, eu vou deixá-los com o Roberto Marinucci e, na sequência, com Simone Furquim, a nossa bibliófila, que comenta o Evangelho a cada semana, trazendo uma reflexão para a contemporaneidade. O nosso muito obrigada pela sua paciência e pela sua audiência neste nosso programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e faço votos que essa semana seja uma semana maravilhosa, cheia de realizações, especialmente faço votos de justiça e paz. Muito obrigada e receba o nosso abraço, você, nosso ouvinte, pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, e que você que nos acompanha pelos canais do CJP, no YouTube e no Facebook, @CJP Brasília. Fiquem com Roberto Marinucci e a todos uma boa noite. Um grande abraço. O primeiro artigo da Declaração dos Direitos Humanos: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
É pequenininho, tem escrito só que não. E no fundo é o que eu quero mostrar hoje, que não é exatamente assim. Talvez essa frase é uma meta, um objetivo a ser alcançado, mas com certeza não é um fato. É o que de fato eu quero mostrar aqui nesses poucos minutos. Pode tocar para frente. Io cresci na Itália, nasci na Itália e cresci na Itália. Quando era criança, a gente para ir na França precisava de passaporte. Era impensável a ideia de que um dia a gente poderia ir em outro país na Europa sem a utilização do passaporte, mas aconteceu na União Europeia. Em 1989 teve a queda do Muro de Berlim. Esses dois fatos davam a impressão de que se estava aproximando um mundo diferente, um mundo sem fronteiras, um mundo de livre circulação das pessoas. Era tudo utopia ou era só ilusão. Em 1989 dizem que havia 15 muros que separavam países. Na atualidade dizem que tem 70 e 7 estão sendo construídos. Essa é a nossa realidade em que vivemos. Aqui vocês estão vendo alguns exemplos de muros que dividem os países. Tem um autor francês que escreveu um livro que foi traduzido também em português, chamado Obsessão por Fronteiras. Parece que de repente caiu o muro de Berlim e de repente se construíram um monte de muros para dividir os vários países. Agora, o que chama a atenção nesses muros é que tem alguns muros que realmente são altos, trazem uma dificuldade para a circulação. Mas outros muros não, são apenas arame, como é que se chama? Arame farpado, enfim, são muros muito simples. A pergunta é, mas por quê colocar esses muros de arame farpado se de fato centenas de quilômetros de fronteira, que dificuldade dão imigrantes? Isso é muito interessante porque a resposta é que o muro tem uma função simbólica. Não tem só uma função de dificultar a circulação, tem uma função simbólica tanto para quem está fora e que quer entrar, que são os migrantes e os refugiados, e também para quem está dentro e não quer que as pessoas entrem. Qual é a função? Qual é a utilidade que tem os muros para as pessoas migrantes? É importante que quando um migrante entra em outro país, tenha consciência que ele está cometendo algo de ilegal, que é o fenômeno da ilegalização das pessoas migrantes, e principalmente que tenha consciência da própria deportabilidade. Significa o quê? Você entra num país, você sabe que pode ser deportado. O muro representa a fronteira que você passa e não deveria passar. A situação de deportabilidade faz com que você, de fato, viva uma situação de servidão. Pode passar na outra slide. Aqui é um exemplo de muro. Desculpa, um momento de fronteira. Desculpa, pode passar mais uma? Obrigado. No Brasil nós conhecemos a servidão por dívidas. A pessoa se endivida e, portanto, a pessoa é obrigada a se tornar quase que escravo. Mas existe no âmbito migratório uma servidão por deportabilidade, ou seja, a pessoa deportável não é uma pessoa que pode reivindicar direitos. A pessoa deportável não pode protestar caso tenha algum direito violado. A pessoa que vive no trabalho doméstico, sofre algumas violências, ela não pode denunciar as violências, por quê? Porque é uma pessoa deportável. Ou seja, não tem documentação. A situação de deportabilidade torna, de fato, ela numa situação de inferioridade em relação às outras pessoas. De fato, é um tipo de servidão que a gente pode chamar por deportabilidade. Vou dar apenas um exemplo para vocês. Na época do Barack Obama deportou mais ou menos cerca de 500 mil de latinos por ano. 500 mil. Ele era chamado o deportador-chefe. Isso porque ele ganhou o Nobel da Paz. Por que estou falando isso? Porque nos Estados Unidos dizem de 10 a 12 milhões de pessoas indocumentadas e, portanto, deportáveis. Aí a pergunta é, por que eles deportam só 500 mil por ano e não deportam a totalidade? Eu gosto sempre de falar que os Estados Unidos acharam Saddam Hussein escondido num buraco no meio do deserto do Iraque.
e não sabe onde estão os irregulares que trabalham nas próprias casas ou no próprio quintal, eles sabem. Mas então por que deportar apenas 500 mil? Porque essa deportação de 500 mil pessoas alimenta a deportabilidade dos outros 10 milhões, 12 milhões de pessoas e a condição de servidão deles na sociedade americana. Enfim, essa é a função simbólica do muro. O muro, antes de tudo, tem que garantir que os migrantes em situação irregular vivam naquele país numa situação de deportabilidade, então, como sujeitos, ou melhor, como não sujeitos de direitos. Eles não são sujeitos de direito justamente porque chantageados pela falta de documentação. Por isso, uma primeira conclusão que eu trago nessa coisa é a importância da documentação. A Rosita, que está aqui, faz muitos anos que trabalha com a questão da documentação dos migrantes. A documentação não é tudo, mas é o ponto de partida. A documentação é o ponto de partida, é essencial uma documentação para que uma pessoa se entenda no outro país como um sujeito de direito. Agora, o muro tem uma simbologia também para as pessoas que estão dentro, que significa, ao construir um muro, um partido político está afirmando que, primeiro, que o perigo vem de fora. Os inimigos vêm de fora. Nós somos um bom povo, um país tranquilo. O problema nosso são as pessoas que vêm de fora. E, geralmente, quem constrói esse muro acaba criando uma coesão dentro do próprio território, eliminando às vezes as conflitividades que tem dentro no território, na luta em comum contra o inimigo, que no caso são os estrangeiros, os migrantes que estão querendo entrar no território. No fundo, eu até diria que a construção do muro é quase como a declaração de uma guerra. Um dos objetivos de declarar uma guerra, entre outros, é também justamente criar coesão dos nacionais contra os inimigos. E, no fundo, o muro é uma declaração de guerra, no caso, contra os estrangeiros que estão querendo entrar e portanto, cria essa coesão social dentro da própria sociedade em nome da luta contra esses estrangeiros. Então, essas são as finalidades do muro. Agora, é claro que, de um ponto de vista ético, isso significa que? Significa que as pessoas que conseguem entrar e que entram vivem numa situação de subordinação, de meia cidadania, podemos dizer. É a situação que nós estamos vivendo. Pode voltar na anterior, desculpa. Mais uma. Essa imagem é muito interessante. Estamos na Polônia. Na Polônia, em 2017, fizeram o Rosário na fronteira. A população foi para as fronteiras com o Rosário. Vocês estão vendo esses rosários assim? Para proteger a Polônia da invasão dos estrangeiros e invocar a Nossa Senhora de proteger a Polônia contra os estrangeiros, principalmente os muçulmanos. Tanto é que eles lembraram a Batalha de Lepanto, aquela batalha em que os italianos assim conseguiram ganhar dos muçulmanos e tudo mais. Então é uma cruzada, vamos dizer, ao contrário, mas vocês estão vendo, foram feitas todas as orações contra os imigrantes para que Nossa Senhora proteja a Polônia da invasão dos estrangeiros e principalmente dos estrangeiros muçulmanos. Esse fato é sintomático e representa de uma forma inquestionável, na minha opinião, que não existe o catolicismo, existem os catolicismos. Existem muitas maneiras de ser católicos. Pode ir para frente. A reflexão que eu acabo de fazer... Oi? As coisas, infelizmente, são mais complicadas do que falei até esse momento. Por quê? Porque existem muros nas fronteiras, mas, infelizmente, existem muros também antes e depois das fronteiras.
onde acho que os depois das fronteiras têm até a ver com as legislações, mas os muros antes das fronteiras, que são? Os muros antes das fronteiras são chamados também de políticas de externalização das fronteiras. Significa o quê? Que os muros não são muito eficazes. Quando chega na fronteira é muito difícil conter os migrantes, então precisa evitar que os migrantes cheguem até as fronteiras. E como eu faço isso? Os países geralmente fazem acordos com os países, com outros países de onde saem os migrantes ou de onde transitam os migrantes, para que eles mesmos bloqueiem os fluxos migratórios que vão até o próprio país. Vou dar alguns exemplos muito simples. Quem chefiou essas políticas de externalização foram sobretudo os Estados Unidos, fazendo acordos com o México, com os países da América Central, para que eles bloqueassem os fluxos migratórios. Quando falo fazer acordos, na verdade é uma afirmação meio eufemística, porque na realidade que tipo de acordos ninguém sabe, mas muitas vezes são chantagem, muitas vezes tem a ver com corrupção, muitas vezes tem a ver com ameaças, ou então oferecendo determinadas ajudas em troca da redução da chegada de fluxos. Outro exemplo, talvez pior ainda, diz respeito à União Europeia. Talvez vocês já ouviram falar do acordo que foi feito da União Europeia com a Turquia para bloquear o fluxo que chega pela Turquia e passa pela Grécia, e principalmente o acordo que fez a Itália com o apoio da União Europeia em relação à Líbia. Aí a coisa é ainda mais complicada, porque na Líbia não se sabe direitinho quem é que manda na Líbia. E não se sabe direitinho com quem a Itália fez esse acordo. Tem muitas denúncias de ONG que o acordo, na realidade, foi feito com quadrilhas, inclusive que anteriormente favoreciam a migração e que nesse momento são pagas para bloquear o fluxo dos migrantes. Agora, quais são as consequências dessas políticas de externalização? É a invisibilização da violência. Ou seja, aqueles massacres, aquela violência que determinados países não querem que sejam visíveis na própria terra, eles terceirizam e deslogam para a terra de outros países. Por isso se fala o que acontece na Turquia, o que acontece na Líbia, só Deus sabe com esses migrantes. Quantas pessoas, quantos migrantes, inclusive refugiados, que fogem de conflitos, de violência, tentam entrar e acabam morrendo não apenas no Mediterrâneo, aqueles a gente vê, tem sempre uma ONG denunciando e tudo mais, mas tem muitas pessoas que morrem ainda na Líbia ou até na Turquia, e nós não estamos sabendo nada disso. Isso se chama de externalização da fronteira. Mas tem uma outra forma de externalizar a fronteira. Tem uma outra forma de externalizar a fronteira, que é, eu sempre me perguntei, ma perché você pega um barco para ir no Mediterrâneo tendo chance de morrer e paga $2.000 para um atravessador? Por que você passa pelo deserto do Arizona, pega um avião e entra no país e pede refúgio? Qual é o problema? O problema é muito simples, que você não consegue pegar um avião. Ou seja, a primeira forma de externalização das fronteiras é representada pelas companhias aéreas e, de qualquer forma, dos meios de transporte que são proibidos de carregar, de levar pessoas que não tenham um visto. Então, a pessoa é obrigada a ir atrás de atravessadores, coiotes, na Itália chamam de scafisti, passeur, que chamam lá na França, pessoas que te ajudam a chegar no lugar. Por quê? Porque, na realidade, você não tem a permissão de entrar naquele lugar, que não deixa de ser um paradoxo, porque muitos países assinaram a Convenção de Genebra, assinaram dizendo, não, nós vamos acolher, reconhecer o direito de refúgio das pessoas que chegam até aqui, só que eles fazem de tudo para evitar que as pessoas que precisam de refúgio cheguem até lá. E repito, a primeira forma é aquela a impossibilidade de ir de avião ou de pegar algum outro tipo de transporte para chegar. E aqui tem estes slides aqui que vocês estão vendo aqui. Dizem que todos os seres humanos nascem iguais, mas na realidade isso não é verdade.
Perché quando você nasce, você recebe um passaporte e a quantidade de direito que você tem depende do tipo de passaporte que você ganhou. Então, as pessoas nascem dependendo do lugar geográfico de onde, ou seja, a quantidade de direitos que tem depende do lugar geográfico onde nasceu, ou no caso do ius sanguinis, da família do qual você nasceu. E aqui tem uma lista, existem classificações dos passaportes que conferem mais direitos e passaportes que conferem menos direitos. Tem vários, eu coloquei aqui dois, e vocês estão vendo, Emirados Árabes Unidos é o passaporte que garante o acesso ao maior número de países, depois a Suécia e a Alemanha. Coloquei alguns países só para meu interesse. A Itália é o 7º passaporte, Portugal 15º, Estados Unidos 26º, Brasil 44º, e todos os últimos países, os últimos 6 países, vocês estão vendo, são todos países islâmicos, de maioria islâmicas. Aliás, dos últimos 10, tem a Coreia do Norte, e são todos países islâmicos, que confirma mais uma vez um outro problema que temos, que não é só a xenofobia e o racismo, mas no caso também a islamofobia, que é um outro grande problema que nós temos. Pode passar para o outro? Então, essas são as fronteiras externas. Agora, existem também fronteiras internas. O que significa fronteiras internas? A pessoa passou dessas fronteiras externalizadas, passou da fronteira, do muro que está na fronteira, e aí entra no país, feliz de ter entrado no país, mas mesmo assim, entrando no país, ele sofre um conjunto de barreiras que dificultam a própria vida. E aí, quais são essas barreiras que podem encontrar entrando? A dificuldade de ter uma documentação, os atrasos, as esperas, a dificuldade de ter acesso à saúde, dificuldade de ter acesso à educação, dificuldade de ter acesso ao mundo do trabalho, dificuldade de reconhecimento dos próprios diplomas. É um conjunto de dificuldades, de barreiras que encontram, que fazem com que esses migrantes ou decidem ir embora, ou de qualquer forma continuam vivendo nesses países, mas sem o acesso aos direitos que têm os outros cidadãos. Essa é uma situação realmente muito difícil. Pode passar para frente? Então, essas são as fronteiras internas. Para as fronteiras internas é questão de legislação. É o que acho que agora estamos na futura, posterior apresentação. Vamos ver como é que podemos reduzir essas fronteiras internas, que geralmente são fronteiras de legislação. Vou dar 2 exemplos. Teve uma mudança da legislação na República Dominicana, que acabou gerando a ilegalização e a patridia de uma montanha de haitianos que estavam lá. É um exemplo de um muro imaterial que foi criado para a expulsão dos migrantes. Outro exemplo análogo é no Chile. Também no Chile, alguns anos atrás, houve uma mudança da legislação e muitos haitianos, inclusive que estavam regulares, não conseguem mais se regularizar porque precisam de documentos que não conseguem receber. Falta o tempo, não? Tá bem, eu termino. Então, só alguns exemplos dessas políticas internas, dessas barreiras internas. Na Europa teve muitas contra os muçulmanos. A lei anti-mesquita que tentaram fazer na Itália, o referendo dos minaretes que fizeram na Suíça, são leis feitas de propósito para dificultar a fé islâmica e, no fundo, o objetivo qual é? É fazer com que essas pessoas saiam e vão embora daquele país. Então, encerrando o que eu estou falando, hoje vivemos num mundo cheio de muros e barreiras. Não é só na fronteira que estão esses muros e barreiras, estão também antes e depois das fronteiras. Isso significa que existe xenofobia generalizada? Não. Na realidade, existe uma corrida de quase todos os países para atrair determinados migrantes.
Existem migrantes desejáveis e migrantes indesejáveis. Os migrantes desejáveis têm determinadas características, são investidores, são aposentados que gastam aposentadoria naquele país, são mão de obra qualificada, ou então migrantes em determinadas áreas em que o mercado está carente. Todo mundo quer esse tipo de imigrante. Agora, outro tipo de imigrante, ninguém quer. Por isso a questão da xenofobia, na ótica da interseccionalidade, si relaciona também com o racismo, com a aporofobia, com a LGBTfobia, com o capacitismo e outras formas de discriminação que acaba interferindo na aceitação desses estrangeiros. E queria só terminar lendo esse texto que é da Giralda Seifert, que é uma pesquisadora que trabalhou por muito tempo sobre a questão da imigração no Brasil, só para mostrar como isso não é uma novidade. Ela se está referindo ao Brasil de 1940, mais ou menos daquela época. Vou ler o que ela conta. O imigrante ideal, portanto, é um branco adjetivado, cabendo ao Estado o fomento da imigração europeia dentro dos parâmetros da eugenia, da conveniência política e das tendências à assimilação. Isso significa que entre os brancos são excluídos os doentes, portadores de deficiência física e mental, velhos, criminosos, gente de conduta nociva, etc., além de refugiados, apátridas e as etnias inassimiláveis. Alemães, judeus e japoneses estavam incluídos entre os avessos à assimilação. Portugueses e italianos, e eventualmente espanhóis, satisfaziam os padrões da evolução étnica brasileira. Principalmente os italianos. Tá bom, não queria fazer um comentário, mas prefiro não fazer, sobre os italianos que estão no Brasil. Mas, enfim, vocês estão vendo, desde sempre que existe uma política de atração dos migrantes desejáveis e repulsão, por outro lado, dos migrantes indesejáveis. E, encerrando, pode ir muito para frente, de novo. De novo, isso era interessante, mas enfim, tudo bem. De novo, só queria mostrar essa foto que ganhou alguns prêmios alguns anos atrás, que revela um pouquinho a conclusão do que eu estou falando aqui. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Só que não, só que isso não é verdade. Olhem esta foto, tem gente jogando golfe e lá em cima estão vendo. Esse aqui é o enclave espanhol em Marrocos, Melilla. Tem pessoas que estão tentando entrar em território espanhol, enquanto tem pessoas que jogam golfe. Eu acho que isso realmente é o símbolo do fato de que não é verdade que nascemos todos iguais, e a luta em favor dos migrantes é realmente uma luta na defesa da dignidade de cada ser humano. Pode tocar para frente a última. Essa é a nossa fé, estamos aqui num espaço dos jesuítas, e acredito que a fé cristã realmente nos leva a pensar nessa igualdade e nos direitos de cada ser humano. Obrigado. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 9, 14 a 17. O texto informa que Jesus faz refeição na casa do cobrador de impostos chamado Mateus. E a refeição acontece em dia que eles deveriam estar em jejum, segundo a prescrição da lei dos judeus. O Evangelho de Mateus foi escrito em torno do ano 80, 90, para uma maioria de cristãos vindos do judaísmo, mas também de outras religiões consideradas pagãs. E os judeus entravam em conflito com os pagãos porque eles não seguiam seus rituais judaicos. Diante desses conflitos, o evangelista quis mostrar à comunidade que no tempo de Jesus ele não se prendia aos rigorismos da lei, como faziam os fariseus e até os seguidores de João Batista, porque para Jesus o importante é a pessoa humana, é a vida em primeiro lugar. Estar ali na casa de Mateus, o cobrador de impostos,
aquele que sempre fora excluído da religião por ser considerado impuro, era uma festa, exigia refeição, exigia comensalidade. A comunidade mateana compreendeu que Jesus representa a nova aliança entre Deus e o povo. E numa metáfora já utilizada no Antigo Testamento, Jesus, ele é o noivo. Não há motivo para jejum. Pelo contrário, deve haver festa, refeições com celebrações diante da boa nova do noivo, anunciando a salvação para todos e todas. Em seguida, Jesus critica esse rigorismo, imposição da lei. Ele vai dizer que é como odres velhos, pois estão fechados em suas tradições antigas e engessadas. Enquanto eles estiverem com suas concepções antigas sobre a lei de Deus, ou seja, os formalismos rituais e doutrinários, não poderão se renovar. São incompatíveis com a boa nova, a novidade mostrada por Jesus, o vinho da nova aliança. Nesta nova aliança, Jesus desconstrói a leitura e percepção fundamentalista sobre Deus e seu projeto para dar pleno cumprimento à lei, conforme Mateus 5,17. Devemos trazer essa questão para a nossa realidade hoje, pois ainda sofremos com os fundamentalismos religiosos. Muitas lideranças religiosas resgatam as atitudes rigoristas dos fariseus e doutores da lei do tempo de Jesus. Muitos usam a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, para justificar atitudes de exclusão e várias outras violências. Oremos para que nós, em nossas comunidades, estejamos abertos à boa nova de Jesus, numa atitude de vida completamente nova, para acolher essa novidade do reino dos céus. Amém.